Bom, acho que dá para a gente começar. Então, o tema da nossa live hoje é sobre a infecção pelo novo coronavírus. A gente sabe aí que o coronavírus ele foi descoberto em dezembro de 2019 na província de Wuhan, na China. Então, como que foi descoberto? Foi percebido que diversos pacientes começaram a apresentar um quadro de pneumonia. E quando eram feitos exames laboratoriais, exames de imagem, essa pneumonia era tida como caracteristicamente viral, tá? E foi visto um alto índice de transmissibilidade. Então, foi iniciado uma pesquisa genética para tentar identificar o material genético desse vírus. Então, a infecção pelo novo coronavírus, ela é semelhante a uma que já ocorreu em 2002 e em 2010, tá? Então, uma mutação genética aí separa a infecção do SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2, tá? O intuito dessa live hoje é tirar dúvidas na população a respeito da infecção, de meios de prevenção, de quando procurar o hospital. Então, gostaria de convidar vocês, todos aí que estão participando, a enviar perguntas para que a gente possa responder, tá? E discutir, se possível. Quem quer começar com alguma pergunta? Então, falando um pouquinho dos dados atuais, hoje no Brasil a gente considera que tem em torno de mais ou menos 16 mil casos e com 800 mortes até o momento. A Gabriela Silva está perguntando a situação hoje aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente está mais ou menos em torno de 430 mortes até o dia de hoje. Só que, assim, por conta da demora no resultado dos exames, provavelmente essa realidade representa dados de pelo menos 15 a 20 dias atrás. Então, o exame padrão ouro que a gente usa hoje para diagnóstico, que é o RT-PCR para o coronavírus, a principal instituição que faz aqui em São Paulo, que é a Adolfo Lutz, ela está com uma alta demanda. Então, os exames estão demorando até cerca de 20 dias úteis. Então, essa realidade, os números atuais, na verdade, representa dados de dias atrás. Bom, a Amanda está perguntando aqui se tem indicação do uso de máscara para todas as pessoas, mesmo que assintomáticas. Então, assim, essa orientação ainda é um pouco controversa, tá? Se a gente levar ao pé da letra, a máscara estaria indicado para profissionais de saúde e para indivíduos sintomáticos, tá? Só que pensando na questão de conter essa pandemia, hoje em dia a gente considera que a população, mesmo saudável, pode usar máscaras para tentar diminuir a sua exposição ao vírus. Uma coisa que é muito importante a gente, ao usar máscara, a gente não pode esquecer das outras medidas de prevenção, como lavar as mãos, a utilização do álcool em gel, evitar tocar o rosto, evitar coçar os olhos. Então, assim, a máscara, ela protege, né, o contato com as gotículas, o contato com os aerosóis, mas a gente não pode esquecer das outras medidas de prevenção. Bom, a Edileuza está perguntando aqui. Pessoas que tiveram internadas em uma UTI nos últimos 8 meses correm mais riscos de contágio ou isso depende da existência de comorbidades? Então, assim, quem que a gente considera como grupo de risco hoje? A gente considera como grupo de risco a população idosa e os pacientes portadores de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, infecção pelo vírus do HIV, usuário de corticosteroides, pacientes transplantados, são condições que a gente considera que a pessoa tem uma certa imunodepressão. O paciente que ele depende do motivo que ele ficou internado na UTI. Então, se foi para uma cirurgia eletiva, por conta de um trauma, esse risco aí não está aumentado, não. Tá?
A gente considera que a infecção no Brasil começou nesse semestre, né? A gente considerava que o primeiro caso tinha sido na última semana de fevereiro, mas recentemente a gente teve uma evidência aí que, na verdade, o primeiro óbito pela doença deve ter ocorrido no final de janeiro. Então, pessoas que passaram por hospital nesse período pode ter tido contato com o vírus, tá? Embora a gente considere que a transmissão sustentada do vírus, ela ocorreu no Brasil em março, tá? Então, no momento, as atuais evidências demonstram que a transmissão local ou sustentada, o que significa isso? Significa pessoas que contraíram a doença sem ter viajado para o exterior, sem ter contato com pessoas que viajaram do exterior e estavam sintomáticas. Então, quando ocorre essa transmissão, quando a pessoa contrai a doença sem ter essa exposição, a gente considera que houve uma transmissão local. Os primeiros estados que foram notificados como existindo transmissão local aqui no Brasil foi o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, é possível que essa transmissão local tenha acontecido um pouco antes e pacientes que passaram pelo hospital possam ter tido contato, sim, com o vírus num período anterior. Mas aí, o simples fato dele ter passado pela UTI não aumenta o risco da gravidade, nem o risco de contrair a doença. Bom, a Amanda está perguntando se a gente tem resultados de tratamento com cloroquina. Tem usado nos seus pacientes. Então, vamos lá. O protocolo varia de hospital para hospital. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a cloroquina. A cloroquina é uma medicação antimalárica. Ela é utilizada, além do tratamento para malária, para pacientes portadores de algumas doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, como o lúpus. E ela tem um efeito imunomodulador. Então, quando a gente teve a infecção pelo outro coronavírus lá em 2002, 2010, foram feitos ensaios clínicos, na verdade, imunoensaios, né, em relação à terapia celular. E viu que a cloroquina poderia ter um efeito a nível celular. Então, durante o início da pandemia da infecção lá na China, começou a se fazer ensaios clínicos em pacientes para verificar o efeito da cloroquina. Esses estudos ainda são limitados, a gente diz que tem um número pequeno de pacientes neles, a metodologia ainda é um pouco questionável, então, na verdade, a gente não sabe o real efeito da cloroquina. Só que por conta do risco de óbito de uma grande parcela de pacientes que a gente está esperando, por pressão aí popular do governo, os hospitais acabaram incorporando a cloroquina em seus protocolos. Hoje, ela basicamente está indicada para pacientes com infecções graves, tá? Não necessariamente em ventilação mecânica, mas portadores de síndrome respiratória aguda grave. E termos de resultados a gente não tem ainda. Alguns hospitais locais estão descrevendo um certo menor tempo de ventilação mecânica, uma certa redução da carga viral mais rápida, mas a gente não sabe se esse efeito ainda é real, tá? Então, existem estudos sendo conduzidos por grandes hospitais aqui em São Paulo, mas a gente não tem resultados reais ainda. O uso tem sido empírico no momento. Então, a Carla está perguntando quais são os riscos para as gestantes e para os bebês que nascerão nos próximos 60 dias. Então, assim, gestante por si só, ela é um pouco imunodeprimida, tá? A gestação traz uma condição de imunodepressão para a gestante. Falar que a infecção ela vai ser mais grave na gestante, isso a gente não tem dados para afirmar no momento, tá? Diferente da influenza, por exemplo, que aconteceu a pandemia lá em 2009, 2010. Os recém-nascidos, levando em conta que talvez a mãe ainda não tenha uma imunidade para passar para o filho via leite materno e tudo mais, se ele estiver num ambiente que a gente tem uma alta carga viral, ele pode ser sim contaminado.
A chance disso acontecer é bem pequena, mas a gente já tem relato aí de recém-nascido de 20 dias com a doença, tá? Então, as medidas de prevenção, as medidas de evitar o contágio devem ser as mesmas em relação ao recém-nascido, né? O recém-nascido que nasce aí nesse período, é bom que ele tenha um menor contato com familiares, com amigos que estejam aí querendo visitar. Tem mais uma pergunta aqui da Lucy. Lavar os nossos objetos com água e sabão e colocar no sol mata o vírus, tipo as sacolas plásticas de mercado e produtos... Vamos ver se eu consigo abrir aqui, que vem de fora. Então, assim, lavar com água e sabão pode ser uma medida efetiva, sim. O uso de hipoclorito de sódio, né, aí uma solução feita com água e que boa, por exemplo, também é eficaz para fazer uma limpeza desses objetos. Bom, a Amanda perguntou, qual o percentual de ocupação de leitos de UTI nos hospitais que provavelmente você trabalha? Então, o hospital que eu mais trabalho hoje é em Osasco, a gente está falando aí em torno de uma taxa de ocupação de UTI mais ou menos em torno de 70%, pensando em UTI destinada para pacientes com Covid, tá? Então, a gente já está em uma ocupação alta. A Verusca ouvi hoje que teve um óbito de um bebê de 5 dias de vida. Bom, esse dado em específico eu desconheço, tá? Posso estar um pouquinho aí desatualizado, que é muita notícia todos os dias. Mas a gente já tem relato aí de óbito de bebê de 3 meses, por exemplo, de vida. Em relação a recém-nascido, o mais novo que eu tenho conhecimento de infecção é um recém-nascido de 20 dias de vida. A Fran está perguntando se o clima do local interfere na resistência do vírus. Bom, a gente não tem essa resposta ainda, tá? É uma infecção nova que começou aí em torno de mais ou menos 5 meses atrás. A gente acredita que o clima um pouco mais quente, ele pode dificultar a infecção, mas a gente não tem uma evidência científica que refute isso. Mas a gente pode ver, por exemplo, na África, que a gente tem uma transmissibilidade aí um pouco menor, mas não é uma evidência muito sólida. A Dani está perguntando se eu posso reforçar qual a diferença da letalidade do H1N1 e do Covid. Porque para o Covid teve essa medida preventiva de isolamento social e para o H1N1 não. Então, questão de letalidade, a questão da letalidade, os nossos dados do Brasil não são muito fidedignos. Quando a gente olha ali nas notícias, a gente está falando uma letalidade em torno de 5%. A gente acredita que essa letalidade seja menor. Por quê? Porque a gente não está testando todos os casos ainda. Então, se o paciente passa no hospital hoje, ele só é testado se ele for internado ou se ele for profissional da saúde. Então, o nosso denominador, se a gente testasse todo mundo, ele seria muito maior. Então, a gente imagina que teria uma letalidade menor. A letalidade do H1N1, ela também é baixa. A diferença que a gente tem basicamente entre os dois é a transmissibilidade. Então, o COVID, ele é muito mais transmissível do que o H1N1. Então, falando um pouquinho sobre o isolamento social ele serve para retardar a exposição das pessoas ao coronavírus. Então, quando a gente fala num isolamento social horizontal, por exemplo, que a gente faz uma quarentena em massa para a população, a gente quer que as pessoas sejam expostas e infectadas num maior período de prazo. Por que é a ideia disso? A gente acredita que se todo mundo pegar a infecção de uma vez, a gente não vai ter suporte intra-hospitalar para todo mundo que precise. E isso vai fazer com que a mortalidade, a letalidade, ela vai ser maior do que era para ser. Então, a gente fazendo o isolamento social, a gente vai ter ondas de infecção em períodos de tempo diferentes, fazendo com que a gente
consiga acolher o maior número de pacientes possíveis e dar o suporte, muitas vezes de terapia intensiva, que eles precisam, tá? Então, por isso que a gente fala que o isolamento social é importante. Bom, a Nathalie está perguntando, para dizer que o paciente está curado, recuperado do Covid e realizado outro exame? No geral, não. A gente considera aí que a grande, imensa maioria dos pacientes está curado em torno de 14 dias. Então, esse é o isolamento que a gente recomenda. Então, o paciente é diagnosticado com Covid, ele é orientado a fazer um isolamento social em torno de 14 dias após o início dos sintomas. Isso é importante. Às vezes a pessoa começou os sintomas há 5 dias, ela precisa só fazer mais 9 dias de isolamento social. O período de 14 dias é após o início dos sintomas, tá? Alguns casos, mas isso é mais para paciente de hospital, a gente repete o exame para saber se a gente pode deixar o paciente num ambiente de não isolamento. Então, pode ser repetido sim, para ver se tem a carga viral do vírus ali circulante, para esse paciente poder ir para outro ambiente. Mas para dizer que um paciente ambulatorial aí que passa no pronto-socorro, que é diagnosticado com Covid, para dizer que ele é curado, a gente não costuma fazer outro exame, não. Bom, a Kemi está perguntando se pessoas que tiveram bronquite na infância se encaixam no grupo de risco. Então, vamos lá. A gente está falando de pessoas com asma, né? A asma, a gente tem um período aí da infância, que a criança costumava ter os sintomas, e alguma taxa da população desenvolve novos sintomas na vida adulta. Então, as pessoas que têm um grupo de risco, as pessoas com asma que estão no grupo de risco são aquelas pessoas que têm uma doença mais ativa. Então, aquela pessoa que teve asma lá ou bronquite lá na infância e nunca mais teve sintoma, hoje tem seus 30 anos e não tem mais a doença, ela não se encaixa no grupo de risco, não. É mais os indivíduos que têm asma e que têm essas crises mais frequentes, tá? Bom, a Juliana, ela pergunta, tenho lúpus, sou da área de risco, faço uso do hidroxicloroquina, tenho menos possibilidade de pegar vírus? Então, o lúpus, o paciente com lúpus, ele faz parte do grupo de risco por 2 motivos. Um, porque o lúpus é uma doença que faz imunossupressão, e outra, que o tratamento para lúpus também é uma terapia que faz imunossupressão. Então, sim, você faz parte da área de risco. E em relação à pergunta de já fazer o uso da hidroxicloroquina, se isso traz um menor risco de contrair a doença, a gente não tem essa resposta. Não foram feitos estudos ainda pensando em se fazer quimioprofilaxia, que a gente fala com a hidroxicloroquina, tomar a medicação para evitar pegar a doença. A gente sabe que esse tipo de tratamento é eficaz para a malária, né? Quando a pessoa viaja para áreas de risco de malária, ela pode fazer quimioprofilaxia, mas para a Covid não tem evidência que embase isso ainda não. É uma medicação que tem efeitos colaterais, né? Não é isenta aí de riscos, principalmente cardiovasculares, renais, hepáticos. Então, como 80% das infecções são assintomáticas ou pouco sintomáticas, não se justifica um uso profilático da medicação. Bom, a Sara está perguntando quantos dias fica isolado quem está com vírus para poder conviver com as pessoas. Então, a partir do diagnóstico, a gente orienta completar 14 dias de isolamento social após o início dos sintomas. Muitas vezes é difícil fazer isolamento social dentro de casa, né? Não ter contato com os parentes, de repente uma casa pequena. O que a gente recomenda é pelo menos um distanciamento aí de 1 a 2 metros de distância dos outros indivíduos que residem juntos, usar utensílios de preferência individuais, se puder usar um banheiro separado, material de higiene pessoal separado, seria o mais adequado. A Adileuza está perguntando, as crianças são assintomáticas ou isso depende de uma para outra? A maior parte das infecções, não só em crianças como em adultos, são assintomáticas, tá? Mas as crianças, em específico, quando infectadas, elas fazem um quadro bem mais brando, tá? Então, o risco aí de complicação e de óbito na faixa etária pediátrica é bem menor. Bom, a Valéria, nutricionista, está perguntando, doutor, como está sendo atestado os pacientes que vão a óbito quando é suspeita? Porque eu ouço muitas pessoas falando
que qualquer coisa é atestado como Covid, mas sei que isso é política. Bom, vamos lá. Então, para um paciente ser atestado como suspeita de Covid, ele tem que ter dado entrada no hospital num quadro de síndrome respiratória aguda grave. Como a gente está em uma época de pandemia, o Covid é uma etiologia aí possível. Então, se durante a internação dele ele foi suspeito de uma síndrome respiratória aguda grave, se ele coletou Covid, está aguardando o exame, ele é atestado sim como suspeita, tá? Então, tem as causas lá no atestado de óbito, a gente coloca em uma das linhas a infecção pelo coronavírus, mas coloca embaixo aguardando exames, tá? Qual que é a nossa dificuldade hoje aqui no Brasil? Então, a gente tem o serviço de verificação de óbitos, que a gente encaminhava pacientes para esclarecer a causa do óbito. O serviço de verificação de óbitos, o SVO, ele não está aceitando mais nenhum corpo para fazer a autópsia e determinar a causa do óbito. Por quê? Porque a gente considera que os corpos eles são potenciais transmissores do vírus para os profissionais que estão fazendo a autópsia desses corpos. Então, por segurança, o SVO praticamente está fechado. Então, a gente não encaminha mais corpos para o SVO. A gente tem mecanismos de tentar identificar uma possível causa para o óbito e os óbitos, tirando os óbitos traumáticos, aí, suspeita de uma causa externa, uma causa violenta, esse sim a gente está encaminhando para o IML, mas tirando esses casos a gente não está encaminhando para o SVO. Então, assim, não acredito que tudo está sendo notificado no atestado de óbito como suspeita de Covid, não. Acredito que são só os pacientes com quadro respiratório ou, às vezes, aquele que chegou já em parada cardiorrespiratória, mas tinha uma evidência de que podia estar com a infecção. Então, pode ser, sim, atestado como suspeita. Mas mesmo nos pacientes que chegam parados, a gente consegue coletar exame, tá? E ele vai ser considerado como um óbito confirmado só quando tiver esse resultado positivo. E se o resultado vem negativo, esse óbito vai ter tido como infecção descartada, tá? Então, pode ficar tranquilo aí que essa história aí de a pessoa estava com infarto e foi atestada como Covid, eu acredito que não seja real, não. Bom, a Eliane está perguntando, uma pessoa que testou positivo após os 14 dias há risco de ainda transmitir a doença? Bom, os relatos de doença pelo Covid-19 que durou mais de 14 dias são bem poucos, tá? Existe um ou outro dizendo que, às vezes, paciente que estendeu até 21 dias, ou então, por conta de algum quadro de imunossupressão, teve a doença por um período prolongado, mas, no geral, a grande maioria dos pacientes tem a cura em 14 dias e pode voltar aí à sua rotina habitual. Bom, a Elisana perguntando, minha filha tem 8 anos, tem febre reumática, toma a dose máxima de methotrexato todo final de semana e toma leflunomida todos os dias. Esse remédio, pelo que sei, baixa a imunidade. Com isso, ela não fica mais arriscada de pegar. Então, são medicações, sim, que ajudam aí na imunossupressão. Então, o paciente é tido como grupo de risco. Então, é um cuidado redobrado aí em relação à prevenção para esses pacientes. E quando eles são acometidos, eles têm um risco maior, sim, de desenvolver complicações. Bom, Sidney, colega fisioterapeuta, perguntando por que a demora do resultado dos exames? A demora do resultado dos exames é basicamente pela alta demanda. Então, existe relato aí de milhares de exames que estão parados, principalmente no Adolfo Lutz. Então, a demora realmente é pela alta demanda. E a gente tem os profissionais de laboratório que estão fazendo análise desses exames, muitas vezes eles estão sendo infectados. Então, a gente também conta com uma redução dos profissionais pela contaminação com os materiais biológicos. Então, a gente está trabalhando aí com equipe reduzida, muitas vezes tendo que ser substituída. Então, uma alta demanda para poucos profissionais e para poucos institutos que são capacitados aí pelo governo para considerar a infecção. Bom, a Maria Marci, ela está perguntando, miastenia graves aumenta o risco?
Então, doenças autoimunes, no geral, são consideradas como grupo de risco para a doença, tá? Elas são doenças em que a pessoa tem uma certa imunodepressão. Então, a resposta seria sim. A Verusca, imunodepressão pós-bariátrica é considerado como grupo de risco? Aí vai depender, tá, Verusca? Como que está o estado nutricional, como está o estado vitamínico da pessoa. O fato de simplesmente ser pós-bariátrico não é considerado como um grupo de risco, tá? Mas se a pessoa tem complicações aí relacionadas ao pós-cirúrgico. Bom, a Carla, se a pessoa é hipertensa com utilização correta de medicamentos, ainda assim é enquadrada em faixa de risco? Bom, tem um estudo que saiu agora no JAMA que ele definiu qual que é o tipo de população que está sendo internada em UTI. E dentre as comorbidades listadas, a que mais dispara aí é a hipertensão. Então, mesmo a pessoa com hipertensão em uso de medicação, ela é considerada como um grupo de risco aí para desenvolver complicações e uma forma mais grave da doença, sim. Bom, o Thiago... boa noite, sou hipertenso, mas minha pressão é controlada com o uso de medicação. Então, é basicamente a mesma pergunta da Carla. Então, os hipertensos, eles são considerados, sim, um grupo de risco, só que é lógico que uma doença mais grave e descontrolada, esse risco vai ser maior. Bom, o Luiz perguntando, meu amigo, o que podemos fazer para aumentar nossa imunidade? Então, assim, questão de medicação, questão de suplementação vitamínica, tomar medicações para aumentar a imunidade, aí não tem nada embasando uma evidência científica que justifique o uso, tá? Então, basicamente, tudo que a gente fala aí para as outras doenças, né? Prática de exercício físico, uma boa alimentação, ter um bom ciclo aí de sono. Então, essas são as medidas de estilo de vida saudável para qualquer doença, né? Então, o uso aí de alguma vitamina, alguma coisa nesse sentido não está recomendado para aumentar a imunidade, não. Bom, a Carol, aqui no Paraná ainda não chegamos à superlotação de hospitais, né? Graças a Deus, eu gosto muito do Paraná, tomara que a coisa aí seja mais branda do que está acontecendo em São Paulo e no Rio. Ela está perguntando, como estamos em São Paulo em relação à quantidade de leitos nos hospitais que você conhece? Então, assim, falando, hoje a minha realidade, ela está um pouquinho mais nos hospitais privados, então a gente ainda não tem uma superlotação, tá? A gente tem uma boa taxa de ocupação. Então, o hospital que eu mais trabalho hoje, por exemplo, a gente está trabalhando aí em relação ao UTI destinado à Covid, com uma taxa de ocupação de 70%, tá? Então, é uma taxa de ocupação, para esse período que a gente está considerando, dia 8 de abril, a gente já considera uma lotação bem considerável, tá? Em relação à enfermaria, a gente está tentando disponibilizar cada vez mais leitos e setores para acomodar esses pacientes, mas também já está com uma lotação bem considerável. Em relação aos hospitais do SUS, né, eu ainda trabalhei até o ano passado, boa parte da minha carga horária no SUS, ainda trabalho, embora numa porcentagem menor, a gente já começa a ver uma sobrecarga sim, principalmente para os leitos de terapia intensiva. Então, a gente vê setores sendo construídos do dia para a noite, UTIs extras, mobilização de equipe, já pensando nisso. Então, a capacidade inicial aí já está sendo solicitada. Bom, a Rita, teste rápido, aquele painel viral feito no hospital, dando negativo, quer dizer que a pessoa... Quer dizer que Covid seja negativo também, ou não. Então, vamos lá. A gente, basicamente, no hospital, quando o paciente chega num quadro de síndrome respiratória, a gente não testa só o Covid, a gente testa outros vírus. Então, a gente testa o adenovírus, pode testar o rinovírus, pode testar influenza, que são vírus comuns de síndrome respiratória aguda, tá? Esse primeiro painel viral é para descartar outros vírus um pouco mais comuns que o coronavírus. E também, por exemplo, o caso da influenza, tem um tratamento específico, é o oseltamivir. Então, por isso que a gente faz a testagem para esses outros vírus. Eles vindo negativo, passa para a segunda parte da realização do RT-PCR para o coronavírus, tá?
Então, o painel viral inicial, a gente está pensando aí nos outros vírus, adenovírus, vírus essencial respiratório, rinovírus, metapneumovírus. Então, eles vindo negativo não quer dizer que a pessoa não tenha Covid. O exame do RT-PCR é realizado à parte desse painel viral. O teste rápido é um outro exame que a gente ainda não está fazendo em grande parte dos hospitais. O teste rápido, o que ele faz? Ele basicamente identifica anticorpos, IgM e IgG, para o vírus, e aí a gente tenta determinar mais ou menos se a pessoa já teve a infecção no passado, se ela está com a infecção ativa, mas esses testes ainda estão chegando nos hospitais e provavelmente vão começar a ser utilizados nos próximos dias. Teste rápido no dia de hoje, a maioria dos hospitais ainda não tem. A Bruna está perguntando, o diagnóstico clínico está sendo contabilizado nas estatísticas, já que não tem teste para todos? Então, Bruna, aí vai variar de acordo com a cidade, tá? Tem cidade que está orientando a ser notificado todo o quadro de síndrome gripal, mas quando a gente pensa em infecção pelo coronavírus, em síndrome respiratória aguda grave, todos os pacientes têm que ser notificados, tá? No caso de infecções leves, então o paciente passou no pronto-socorro, foi feita anamnese, exame físico, de repente algum exame complementar, foi identificado um quadro leve e esse paciente vai ser liberado, ele é notificado, mas ele não está sendo coletado nesse momento. Então, ele é tido como um caso ou suspeito ou provável, mas ele não vai acabar sendo confirmado. Então, por isso que a gente fala que a nossa estatística deve ser muito maior do que a que está sendo apresentada. A Dileuza está perguntando, e com relação aos diabéticos, como tem sido a evolução da doença? Então, o diabetes mellitus, ele está sendo considerado como um grupo de risco para complicação da doença. Lá no artigo do JAMA que eu comentei anteriormente, é uma das doenças que têm sido identificadas junto com a hipertensão, junto com outras doenças cardiovasculares, junto com pneumopatias prévias como um grupo de risco. Então, esses pacientes correm risco de ter uma doença mais grave do que os demais saudáveis. Bom, Luiz, Bandeirantes, Paraná, temos 2 casos confirmados. Se a pessoa está com sintomas, qual o melhor momento para ir para o hospital? Bom, então aí a gente tem uma estratificação para onde a pessoa deve procurar. Então, pacientes com sintomas leves, então uma coriza, uma tosse seca, uma mialgia, que seria dor no corpo, cefaleia, essa pessoa, ela, se possível, ela deve ficar em casa, tá? Em isolamento social, fazendo a quarentena, essa pessoa não deve procurar o serviço de saúde. Se a pessoa procurar apresentar febre, tosse seca, a coriza, a mialgia, o ideal, se possível, é que ela procure uma unidade básica de saúde se esse serviço estiver disponível, tá? Agora, se a pessoa começar a apresentar dispneia, que seria a falta de ar, aí a recomendação é que ela procure um serviço de atendimento emergencial, seja uma UPA, seja um pronto-socorro hospitalar. Paciente com a falta de ar devem procurar atendimento para ser avaliado, tá? Aí a gente vai ter uma estratificação aí para ver se esse paciente tem indicação de hospitalização, seja em enfermaria, seja em UTI, ou se ele vai ter condições de seguir o tratamento da doença em casa. Então, basicamente, o sintoma que separa se o paciente deve procurar um hospital ou não é a falta de ar. Bom, a Bruna está perguntando, os leitos para Covid são separados dos leitos de outras doenças? Então, o que a gente recomenda? O paciente hospitalizado com Covid, num mundo ideal, deve ter um leito de isolamento respiratório individual para ele, tá? A gente imagina que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente não vai ter leito individual para todo mundo. Então, infelizmente, né, os pacientes provavelmente começarão a ser agrupados. Num primeiro momento, o agrupamento vai ser feito com pacientes que tenham testes positivos, né? Ou agrupar 2 pacientes com Covid juntos. A ideia é daí que tenha um distanciamento entre os leitos de pelo menos 1 metro e sejam respeitadas as medidas de prevenção. E, se possível, os materiais que a gente vai
utilizar nesses pacientes sejam de uso único ou então que eles sejam higienizados aí com pelo menos o álcool em gel, né, 70%, para ser utilizado em outros pacientes, exceto se esse material contém tecido. Aí a questão da limpeza é um pouco diferente. Mas pode acontecer nas próximas semanas da gente não conseguir, que a gente precisar de leito e tenha que colocar, inclusive, pacientes suspeitos juntos. Então, os hospitais vão determinar políticas para isso, junto às suas diretorias. A ideia vai ser colocar, primeiramente, pacientes altamente suspeitos, né? Mas, e quando não tiver mais como fazer essa distinção, a demanda dos leitos for tão grande, pode ser que os pacientes fiquem no mesmo ambiente. Isso já está acontecendo nas unidades de terapia intensiva, né? Então, todos os pacientes com suspeita de síndrome respiratória aguda grave têm ficado juntos no mesmo ambiente, aí respeitando a questão do distanciamento entre os leitos. Bom, a Meire está perguntando, quem tem hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto é um grupo de risco? Então, assim, a evidência que a gente segue hoje não diz que hipotireoidismo isolado, né, a doença do hipotireoidismo considere um grupo de risco. Algumas pessoas com hipotireoidismo podem ter outras doenças autoimunes associadas, né? A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune e pode estar associada a outros. Em caso aí de mais doenças autoimunes, aí a pessoa tem uma imunossupressão maior e pode ser considerado como um grupo de risco, mas o hipotireoidismo isolado, não. Gabriela está perguntando, boa noite, em caso de sintomas, como é feito seu atendimento online? Então, assim, o atendimento online, a teleconsulta, né, o teleatendimento, ele foi regulamentado aí na última semana de março. E como que ele é feito? É para pacientes que não têm gravidade, tá? Pacientes que não precisam de um atendimento emergencial, seja numa UPA, seja num hospital. Então, seria basicamente para os pacientes que não apresentam a dispneia, não apresentam a falta de ar. Esses pacientes podem ser, sim, atendidos pela telemedicina. São feitas as orientações, né? Basicamente, orientação de isolamento social, a orientação das medidas de prevenção em relação à transmissão. Pode ser sim prescritas medicações, né? Principalmente controle aí, sintomático, e é fornecido o atestado médico tanto para o paciente quanto para os familiares que necessitem. Então, a ideia é que os indivíduos que possuem contato próximo com o paciente em suspeita de Covid também façam em quarentena. A quarentena dos familiares, dos contatos íntimos, ela também é de 14 dias, ou então, se a pessoa passar a apresentar algum sintoma, então eu estou com Covid e minha mãe daqui 5 dias passa a apresentar sintomas compatíveis com a doença. Então, o isolamento da minha mãe, no caso, seria 14 dias após o início dos sintomas, tá? Então, se os indivíduos da minha residência tiverem assintomáticos, eles devem fazer uma quarentena de 14 dias, ou se passarem a sentir algum sintoma, eles contam 14 dias após o início dos sintomas, tá? Então, resumindo a pergunta, teleatendimento pode ser feito para pessoas que não estejam com sinais de gravidade, que não estejam com a falta de ar, tá? Bom, a Débora está perguntando, a pessoa epiléptica está no grupo de risco? Não existe evidência para isso, tá? A gente não considera a epilepsia como um fator de risco, tá? A Valdete está perguntando, os hospitais já estão entrando com medicação cloroquina, parece que no momento, junto com outras medicações antigripais e antibióticos estão fazendo efeito. Então, vamos lá. No momento, o paciente chega com síndrome respiratória aguda grave, quais medicações que a gente usa? É de praxe entrar com antibiótico junto. Então, o antibiótico que tem sido mais utilizado no hospital é a ceftriaxona, o Rocefin, pensando em cobrir uma pneumonia bacteriana, tá? Os pacientes, a imagem radiológica lá do vidro fosco pode ter uma infecção bacteriana, embora seja mais sugestiva de viral, ela pode ter uma etiologia bacteriana. Então, a ideia do antibiótico é cobrir as pneumonias bacterianas e também
também, o paciente com COVID, ele pode ter uma pneumonia bacteriana secundária. Então, por isso, a ideia de usar o antibiótico junto. Os antibióticos que estão sendo mais utilizados são a ceftriaxona, né, que é uma cefalosporina de terceira geração, junto com os macrolídeos, a azitromicina ou a claritromicina, tá? Antigripal. Então, vamos lá falar um pouquinho deles. O principal deles é o oseltamivir. Nos hospitais que possuem teste rápido para influenza A e B, a gente faz esse teste rápido. Se ele vir negativo, não tem a indicação de usar o Tamiflu, o oseltamivir, tá? Agora, naqueles hospitais que não tem o teste rápido, aí é usado o oseltamivir empiricamente, pensando em tratar uma possível influenza, um H1N1 junto, tá? Em relação à cloroquina, a Valdete, também o Fabrício está perguntando, os hospitais estão utilizando. Não são todos os hospitais ainda, embora exista uma orientação do Ministério da Saúde que pode ser utilizado para síndrome respiratória aguda grave, a decisão está ficando centrada no prescritor, né, a critério do médico, junto com uma decisão compartilhada com o paciente ou os seus responsáveis, os seus familiares. Como na medicação que a gente tem evidência ainda dos seus reais efeitos, então a decisão é compartilhada entre o prescritor e o paciente e os seus familiares. Então, em relação à minha opinião, a minha opinião eu tento basear aí no que já tem de evidência na literatura médica. A gente sabe que os estudos são ainda metodologicamente fracos, tá? Então, N pequenos, a questão do desenho do estudo ainda tem vieses. Então, assim, falar que a hidroxicloroquina, a cloroquina vai trazer a cura para a doença ainda é muito cedo, tá? Os trials, aí, os ensaios clínicos mais importantes que já utilizaram a cloroquina, eles viram que até o 6º dia da evolução da doença, verificou-se uma carga viral reduzida num menor período de tempo, tá? Mas se a gente pega o período completo aí de 7 a 14 dias, todo mundo que usou hidroxicloroquina, que não usou hidroxicloroquina, vai ter a sua carga viral diminuída e após os 14 dias zerada, tá? Então, pensando em mecanismo de ação da hidroxicloroquina, da cloroquina sobre o vírus, em relação a uma terapia imunomoduladora, né? A gente modular o sistema imunológico do paciente. Isso pensando lá nas doenças reumatológicas, na artrite reumatoide, no lúpus, ela demora semanas para acontecer. Então, por que na infecção pelo COVID essa resposta imunomoduladora aconteceria tão rápido? Então, assim, no momento, não acho que tem evidência científica que justifique aí uma grande eficácia da medicação. Acho que a gente precisa de novos estudos, só que esses estudos levam tempo para ser feitos, né? Tem que passar por comitê de ética do hospital, tem que passar por, às vezes, comitê de éticas nacionais, se for um ensaio clínico. Isso são coisas que demoram. E, assim, a gente vai ter uma grande população aí sendo acometida pela doença nas próximas semanas, nos próximos 1 a 2 meses. Então, a gente talvez não tenha esse tempo aí para aguardar o resultado dos ensaios clínicos. Então, por isso que está aí esse grande anseio da prescrição, pensando, vai que ela faz efeito. Então, uma grande população aí ficando gravemente doente, falecendo. Então, a ideia de usar a cloroquina para os pacientes graves é pensando, se existe esse efeito, que a gente não perca e ele só descubra lá na frente que a medicação fazia efeito. Mas nesse momento, hoje, não existe evidência que a cloroquina, a azitromicina, a ivermectina, o zinco, a vitamina D, qualquer uma dessas medicações são eficazes para tratamento da doença.
Bom, o Leandro está perguntando, em relação a tratamentos com plasma, estão sendo realizados testes? Bom, aqui em São Paulo, os 2 principais hospitais que estão fazendo teste com o plasma são o Einstein e o Sírio-Libanês. Inclusive, estão fazendo estudos aí juntos. O que seria? Seria a gente pegar um pouco de soro, né? Então, a gente tira o sangue do paciente, coloca numa máquina e pega o soro onde ficam os anticorpos que a pessoa que curou da doença produziu. A ideia seria mais ou menos para picada de cobra, né? Não tem o soro que a pessoa, o animal que foi picado pela cobra, ele desenvolve anticorpos e depois é utilizado na pessoa quando ela está apresentando uma forma grave da doença. A ideia é mais ou menos a mesma, tá? Então, aí pacientes que tiveram Covid e foram curados, seja uma infecção assintomática, seja uma infecção sintomática que a pessoa ficou bem, fazer um purificamento desses anticorpos e serem infundidos aí nos pacientes com forma grave da doença. Então, já estão sendo realizados estudos e testes, sim. Bom, a Valdete está perguntando, gostaria de saber em quanto tempo se descobre que está com Covid e atinge os pulmões uma pessoa sadia. Bom, vamos lá. Para paciente assintomático, a gente não tem essa resposta aí de quantos dias o exame viria positivo, né? Para paciente assintomático, a testagem aí com o RT-PCR não tem muito sentido. A testagem com o teste rápido, ela pode servir para ver se a pessoa já teve contato com a doença. Então, por exemplo, a gente tem 2 anticorpos aí, IgM e IgG. O IgM significa uma infecção mais recente pelo vírus. O IgG seria uma infecção mais crônica. Eu já estou produzindo anticorpos contra a doença. Então, se eu tenho IgM negativo e IgG positivo, significa que eu já tive contato com a doença, já produzi anticorpos e provavelmente já estou curado dessa doença. Então, essa testagem poderia ser feita em pacientes assintomáticos. Nos pacientes sintomáticos, quanto mais dias passar, maior a probabilidade da gente ter um resultado positivo. Pensando aí no PCR, que é o exame que a gente mais faz, o SWAB da orofaringe, da nasofaringe, a partir de 3 dias do início dos sintomas, a positividade do exame tem sido maior, tá? O PCR, ele é um exame pouco sensível, né? O pessoal aí que gosta de estatística vai entender. O que significa isso? Ele tem uma sensibilidade em torno de 80%. Então, de 8 a cada 10 pacientes que apresentem sintomas vai ter o PCR positivo. Então, a gente tem uma parcela considerável de pacientes que têm a doença, mas que vêm com o exame negativo, tá? O PCR é um exame específico. A gente trabalha aí com uma alta especificidade, mais de 98%, 99%. Então, se a gente pega um resultado de PCR positivo para COVID, a probabilidade desse exame estar errado é muito baixa, entendeu? Falando um pouquinho do teste rápido, a gente tem vários testes rápidos já no mercado, tem várias indústrias correndo atrás de fazer esse teste rápido. A gente não tem grandes estudos deles na população, mas o que a gente já tem evidencia que paciente com mais de 8 dias do início dos sintomas tem uma possibilidade maior aí de ter a detecção dos anticorpos, tá? Tanto do IgM quanto do IgG, tá? Então, Gabriel aí, agradecendo as explicações. Obrigado, Gabriel, por estar participando junto com a gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de algum esclarecimento? Eu gostaria de aproveitar esse momento para ressaltar aí a importância do isolamento social, tá? Algumas pessoas, quando eu posto aí em enquete ou no Instagram, têm perguntado sobre o isolamento vertical, se ele é eficaz, tá? O que é o isolamento vertical? O isolamento vertical é quando a gente isola apenas os pacientes acometidos pelas doenças ou apenas os grupos de risco, tá? Por que o isolamento vertical ele não é tão eficaz como o isolamento horizontal, que é o que a gente está recomendando, a maioria das pessoas ficarem dentro de casa, exceto serviços essenciais. O isolamento vertical ele não é tão eficaz porque a gente vai colocar as pessoas
sadias, né, aí assintomáticas, nas ruas, e a transmissão entre elas vai ser alta, e essas pessoas vão acabar levando o vírus aí para os outros espaços, para os outros ambientes, e vai fazer com que a gente tenha um boom aí de infecção maior do que no isolamento horizontal, fazendo que sobrecarregue as estruturas hospitalares. Então, a questão aí de comparar o isolamento horizontal com o isolamento vertical, a gente vê que o isolamento horizontal é mais eficaz. Bom, a Valdete está perguntando: estou querendo entender o número de óbitos que está acontecendo na enfermagem, está adquirindo doenças e ir a óbito. Então, assim, do dia de hoje não tem um número exato. Eu vi um posicionamento do COFEN, acho que ontem, se eu não me engano, dizendo que já teve registro aí de 16 óbitos relacionados à equipe de enfermagem, fora todos aqueles que não foram confirmados ainda. Os profissionais de enfermagem, eles estão muito mais expostos ao paciente. Vamos lá, quais procedimentos que eles costumam fazer? Punção venosa, administração de medicação, a coleta do suave, muitas vezes é feito pelos profissionais de enfermagem, eles participam da intubação orotraqueal, participam do transporte. Então, se a gente pudesse elencar um profissional no ambiente de terapia intensiva que fica mais próximo do paciente por um maior número de horas, é o profissional da enfermagem. Então, assim, por isso que a gente está tendo uma infecção, uma contaminação aí grande de profissionais de enfermagem, e parcela deles está indo a óbito. Existem estudos tentando relacionar a gravidade da infecção com a quantidade da exposição num ambiente de alta carga viral. A gente não tem resultados ainda, mas a gente pensa assim que pacientes, indivíduos que ficam expostos a ambiente com alta carga viral têm uma chance de desenvolver uma doença mais grave. Outros profissionais que também, além dos médicos, aí estão bastante expostos à doença são o pessoal da fisioterapia, né? Questão da aspiração traqueal, participação da intubação, a questão de ajustes na ventilação mecânica, as manobras de fisioterapia respiratória. Esse paciente, quando ele não está entubado, não está usando filtro, às vezes vai prestar algum atendimento, fazer uma ventilação não invasiva. Então, a gente também tem uma alta contaminação entre os profissionais de fisioterapia. No geral, profissionais da saúde em ambientes, aí nos gripários, nos covidários, tem tido uma contaminação maior, tá? Mas o fisioterapeuta em específico, ele tem uma grande quantidade de exposição às secreções de via aérea, então a contaminação entre eles também está sendo alta. Bom, a Bruna está perguntando: como que acha que estaremos em questão dos casos daqui a 15 dias? Bom, a ideia é que o número de casos vá aumentando progressivamente nos próximos dias, conforme for saindo o resultado dos exames que estão pendentes, tá? Mas a gente ainda não chegou no pico da doença, tá? A gente está prevendo aí um pico maior da doença a partir de mais ou menos em torno do dia 15 de abril. Então, aí vai começar a fase pior da doença, que são as pessoas que foram infectadas, que tiveram contato com o vírus e vão começar a manifestar a doença. Então, a gente espera um cenário pior para as próximas semanas, que deve se estender aí mais ou menos até o meio de maio, final de maio. Se a gente seguir em isolamento social adequado, a gente imagina que seja esse período. Se a gente acha que controlou um pouco a infecção, começar a liberar o comércio, começar a liberar as universidades, a gente espera que posteriormente tenha novos picos da incidência da doença, fazendo com que a doença se estenda aí por um período maior. Bom, a Sara está perguntando: quanto tempo você acha que vai acabar a gente poder sair do isolamento? Eu acho que o isolamento social, na maioria das cidades, ele vai ser prolongado, tá? Tem cidade aí já considerando até 30 de abril, tem cidade que já está considerando aí estender até maio. Eu, na minha opinião pessoal, profissional, eu acho que o isolamento vai acabar sendo prorrogado até o mês de maio. Não acho que acaba por hora.
Bom, a Fátima está perguntando por que hipertenso seria um grupo de risco. O hipertenso ele tem um maior risco de desenvolver complicações cardiovasculares, né? Então, a questão de coagulação intravascular disseminada, a questão de embolia pulmonar, a questão de arritmias ventriculares. Então, é um paciente que tem uma maior incidência aí desses eventos que podem mais proximamente culminar no óbito, tá? Então, o hipertenso, ele teria esse grupo seria um grupo de risco. Lembrando que quanto mais tempo de doença, né, quanto mais tempo de hipertensão, a gente vai observar maior lesão estrutural cardíaca, né? E daí, esses pacientes, ou então com maior tempo de hipertensão, ou com uma hipertensão mais grave, eles são um grupo de risco para a doença. Bom, a Sandra está falando, estou no 6º dia de tratamento, perdi o olfato. Bom, Sandra, fico triste em saber aí que você está fazendo tratamento para a doença, mas levando em conta que boa parte dos pacientes evoluem de forma satisfatória, desejo uma boa recuperação aí para você. A anosmia, que é a perca do olfato, ela é um sintoma bem comum da infecção pelo COVID. O paciente ele pode começar a sentir a anosmia e na sequência evoluir com outros sintomas, ou ele pode, durante a evolução da doença, apresentar a perda do olfato, tá? É um sintoma bem comum e que costuma voltar ao longo dos próximos dias, semanas, tá? A perda do paladar, do sentir o gosto dos alimentos, também é comum para esses pacientes. Bom, a Evan está perguntando quanto tempo o vírus sobrevive na superfície, nas embalagens. Os estudos estão mostrando aí que o vírus pode permanecer vivo na superfície por até 9 dias, tá? Então, é um período aí, né, relativamente longo. Então, assim, quando a gente sabe que tem a exposição do vírus, por isso que é importante a desinfecção do ambiente, tá? O vírus ele pode permanecer aí no ambiente até 9 dias. A Fran está perguntando quais são os ambientes com a alta carga viral. Então, em geral, hospitais que a gente tem pacientes com Covid passando por ele, ambientes que a gente... os hospitais, eles estão procurando agrupar os pacientes com Covid, né? Para tentar diminuir o ambiente aí que eles transitam pelo hospital, os chamados gripários, covidários. Então, esses ambientes que a gente tem, muitos pacientes com Covid, são ambientes com alta carga viral. E o ambiente que o paciente fica restrito, né? Então, o paciente aí que está em isolamento social, por exemplo, dentro do seu quarto, espirrando, tossindo, gerando aerosol, que a gente fala, né? São os ambientes com uma carga viral mais alta. Mas a nossa preocupação especial aí são com os hospitais, com esses ambientes que a gente tem bastante paciente com Covid. Em relação a isso, até uma questão legal para a gente trazer para vocês, as visitas nos hospitais para visitar paciente internado está sendo restrita. Tem muitos hospitais que estão passando o boletim médico dos pacientes internados por telefone, tá? Para evitar com que os familiares frequentem esses ambientes de alta carga viral e acabam contraindo também a doença. Então, não é porque a gente quer ser mal, que a gente quer privar o contato do paciente com os seus familiares, com os seus entes queridos, mas a ideia é proteger ainda quem não foi infectado pelo vírus, tá bom? Bom, o Júlio está falando, o uso de antirretrovirais está ocorrendo nos pacientes com Covid em São Paulo. Em Ponta Grossa estamos com poucos casos positivos, 5 se não me engano. O que temos percebido é que as pessoas não estão cumprindo o distanciamento social, infelizmente. Então vamos lá, antirretroviral, pensando aí em lopinavir, por exemplo, medicações que a gente já usa para o HIV ou para hepatite, não está sendo utilizado
para os pacientes, tá? Então, prescrever isso no hospital não tem indicação, não. Tem estudos, acredito que não nacionais, mas internacionais sendo feito, testando essas medicações para a infecção para o coronavírus, mas a evidência é bem fraca, assim, sabe? Então, não acredito que vai entrar esse tipo de medicação, dolutegravir, nos protocolos aí do hospital. Uma questão bem específica aí tem o pessoal que faz uso do PrEP, né, a profilaxia pré-exposição para o vírus do HIV, pensando que pode estar protegido em relação ao coronavírus, tá? Então também não tem evidência que essa população esteja menos suscetível à infecção por tomar o antirretroviral rotineiro aí, tá? Então não existe essa evidência, não. Bom, a Mary está falando, dentistas também estão muito expostos, muito difícil de trabalhar na nossa área. Hoje eu recebi um relato de uma colega médica de família, a Beatriz, um abraço aí para ela, dizendo que na equipe da UBS dela, os primeiros profissionais que tiveram um teste confirmado para Covid foram os dentistas. Por que a gente pensa que esses profissionais estão sendo infectados? Pelo contato próximo, né? Com o rosto, com a face, com secreções biológicas, né? Às vezes o paciente tosse, não tem tempo de cobrir o rosto, a questão da etiqueta respiratória. E o principal aí, a questão dos pacientes assintomáticos, né? Lembrar, 80% dos pacientes são assintomáticos ou pouco sintomáticos. Então, tá próximo aí do rosto, da face, da respiração desses pacientes, traz uma vulnerabilidade para esses profissionais. O ideal seria, nessa época de pandemia, se os atendimentos não podem ser cessados, é a utilização de EPIs para esse tipo de atendimento. A Bruna perguntando, acho que entraremos em colapso no sistema de saúde? Vai depender, Bruna, vai depender se a gente seguir as medidas restritivas de isolamento social. O importante tem uma frase que diz que quanto mais o isolamento social funciona, mais as pessoas acham que ele é desnecessário. Então, tomar cuidado aí em achar, eu não estou sabendo de muito caso, na minha cidade teve pouco caso, eu acho que a gente tem que voltar todo mundo a trabalhar, todo mundo a estudar. Então, assim, isso é perigoso. A gente imagina que conforme o comércio, conforme as universidades vão voltando, principalmente nesse período aí que a gente não teve uma grande parte da população exposta, vai fazer com que surjam novos picos da doença. Então, eu acredito que se o isolamento social for interrompido nesse momento, a gente pode ter um colapso do sistema de saúde, sim. Se a gente manter o isolamento social, né, de forma rigorosa, a gente imagina que a gente vai ter condições e estrutura mais adequada para atender esses pacientes, ganhando tempo para mobilizar mais leitos de enfermaria, mais leitos de terapia intensiva, para conseguir atender o maior número de pessoas. Bom, a Valéria está perguntando, gostaria de saber sobre nós, grupos de risco, o que temos que fazer, já que não temos direito a se afastar por hospital. Então, assim, questão de afastamento por ser portador do grupo de risco vai depender do médico do trabalho, vai depender do especialista, né? O afastamento pela medicina do trabalho tem ocorrido mais para indivíduos que têm uma imunodepressão aí comprovada, né? Uma doença que gera imunodepressão, um tratamento que gera imunodepressão. Esses pacientes podem ser afastados do trabalho. Aqueles que têm doenças controladas, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho uma asma controlada, então as medidas que a gente deve fazer é a higienização das mãos com álcool, com água e sabão, utilização de EPIs para atendimento desses pacientes. Então, são as medidas de prevenção que qualquer pessoa, não só os grupos de risco, as pessoas saudáveis também devem utilizar. Bom, a Valdete, a China, onde deu início a esse vírus, hoje o índice de óbitos está praticamente zero. Não consigo entender porque lá teve tantos óbitos, já está controlando, realmente foi isolamento social. Então, a China, ela fez um isolamento social, depois aí das primeiras semanas da doença, ela fez um isolamento bem restrito.
Até hoje, para algumas províncias, a viagem para lá está sendo bem controlada ainda. Então, a gente imagina que o que reduziu aí o número de novos casos, o que reduziu o número de óbitos foi o isolamento social, sim, tá? Eles estão tomando cuidado aí da questão da viagem para essas províncias novamente, para evitar que novos picos de infecção da doença ocorram, tá? Então, a gente imagina que seja assim o isolamento social que tenha feito cair drasticamente o número de infecções e o número de óbitos pela doença. Bom, a Marlene está perguntando sobre a hidroxicloroquina, se a gente está usando. Um abraço, ela foi minha professora. Então, assim, os hospitais eles estão recomendando o uso da hidroxicloroquina para paciente com síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, para esse paciente, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, fica a cargo do prescritor, junto com o familiar, junto com o paciente, decidir se o paciente deve utilizar ou não a medicação, tá? Então, para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, a medicação pode ser sim prescrita, tá? Quais que são os cuidados que a gente deve ter? Então, pacientes que têm disfunção hepática e disfunção renal, a gente tem que ter um maior cuidado, às vezes a gente usa doses menores. E a questão cardíaca, né? Então, a gente deve fazer o eletrocardiograma antes de iniciar o tratamento, porque é uma droga que pode prolongar o espaço QT, né? É uma questão meio técnica aí, mas é uma complicação que pode ocorrer. Então, esse paciente tem que fazer a monitoração eletrocardiográfica, então tem que fazer um monitoramento ao longo dos dias para ver se está ocorrendo ou não esse evento adverso, tá? Então, a hidroxicloroquina tem sido utilizada nos hospitais por os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, elas está sendo utilizada assim. Bom, a Adriana perguntando se pessoa de maior idade, se ela deve tomar vitaminas para o corpo ficar mais imune. Não tem essa evidência, tá, Adri? O que a gente tem recomendado é bons hábitos de vida, né? Atividade física, uma boa alimentação, um bom ciclo de sono, são as medidas que fortalecem a imunidade. Questão de alimento, de suplementação vitamínica, para qualquer faixa etária não está recomendado. Bom, gente, eu queria agradecer aí a participação de todos, eu acho que foi um ambiente bem rico, tá? Desejo sorte para todo mundo, eu vejo aí pessoas participando de diferentes cidades, diferentes estados, que a gente consiga, se Deus quiser, vencer essa pandemia da melhor forma possível, que a gente tenha estrutura hospitalar para todos os doentes que precisarem. Queria ressaltar nesse final, né, a gente está fazendo aqui pelo canal da Onvita essa live, o papel da telemedicina, né? Acho que foi a infecção, ela traz diversos aspectos negativos, ela vai trazer notícias tristes para muitas famílias, vai trazer um impacto social aí muito grande. Mas ela trouxe uma ferramenta boa aí que já existia, que era a telemedicina, e eu acho que ela vai ser uma ferramenta muito útil para a gente evitar a dispersão do vírus, tá? Então, lembrando, pacientes com casos leves, assintomáticos, sem a falta de ar, sem a dispneia, eles podem sim passar por um atendimento online, por um atendimento de teleconsulta, teleatendimento, uma teleorientação. Existem diversos serviços aí, tanto públicos quanto privados, oferecendo esse tipo de atendimento. Então, recomendo pacientes que tenham um quadro leves, evitem procurar serviços de saúde. A pessoa que tiver sintomática, ela vai estar transmitindo o vírus, tá? Então, se possível, se for necessário procurar um serviço de saúde para um quadro leve, procure uma unidade básica de saúde, não procure uma UPA, não procure um hospital, tá? Não vamos sobrecarregar esses serviços, vamos deixar os profissionais de prontidão para atender aqueles que mais precisam. E quem tiver a acessibilidade a esses serviços de teleconsulta, eu acho que é uma ferramenta muito viável, tá?
Então, gostaria de indicar que os profissionais da Onvita, a gente tem já uma equipe sendo construída, médicos de família, médicos de clínica médica, médicos de emergência atendendo os casos que forem necessários, lembrando para aqueles que não tiverem gravidade, e os especialistas também, tá? A gente tem casos que o especialista, principalmente para aqueles pacientes que ele já conhece, para casos leves, ele pode fazer acompanhamento dos seus pacientes por teleatendimento também. Então, gostaria aí de indicar a utilização de serviços de telemedicina, tá? Para as pessoas que precisem de um atendimento médico e não queiram nem se expor ao risco de contrair o Covid, nem expor as outras pessoas ao risco de transmitir a doença, tá? Bom, para encerrar, a Valéria está perguntando aqui se eu posso citar os casos leves no sintoma de uma gripe. Então, quais que são os sintomas mais comuns, tanto do coronavírus quanto dos outros vírus que fazem uma síndrome gripal? A tosse, a febre, a dor no corpo, né? A mialgia, a cefaleia, a coriza, esses são os sintomas mais comuns, tá? A gente está trabalhando aí com uma pequena porcentagem evoluindo com dispneia, tá? Mais ou menos em torno de 15% dos pacientes. São esses pacientes que devem procurar os serviços de urgência, principalmente os hospitalares, né? As unidades de pronto atendimento. E a gente pode ter sintomas não tão específicos da doença acontecendo também. Sintomas dermatológicos, como o rash cutâneo, sintomas gastrointestinais, como a dor abdominal, a diarreia. Alguns pacientes estão se apresentando com quadro de abdômen agudo por adenite mesentérica. Então, é possível aí a gente ter outros quadros, manifestações extra-respiratórias do sistema nervoso também. Então, a gente não tem só sintoma respiratório, tá? Esses sintomas extra-trato respiratórios são mais raros, mas eles acontecem, tá? Então, para encerrar, né, respondendo a pergunta aí, procurem atendimento só em caso de gravidade, só em caso de falta de ar, o atendimento presencial, tá? Reservem o atendimento a nível mais ambulatorial e a telemedicina para os casos mais leves, para a gente evitar aí a disseminação do vírus. Gostaria de indicar aí a página da Onvita, vocês podem mandar dúvidas para o chat da Onvita, para o meu chat pessoal, e a gente vai esclarecendo aí ao longo dos dias, tá? Gostaria de agradecer a participação de todos. Acho que foi muito importante, né, a gente criar esse ambiente de discussão. No sábado a gente vai ter uma aulinha aí para acadêmicos, para profissionais da saúde. A gente vai discutir o manejo desse paciente, né, desde que ele chega no pronto-socorro, como que a gente conduz o caso. Então, a gente está divulgando aí nas redes sociais, quem quiser se inscrever. E gostaria de agradecer novamente a participação de todos, eu acho que foi muito produtivo. Agradeço as mensagens de carinho, né? A gente vê aí amigos, profissionais que eu já trabalhei, ex-professores, ex-colegas de turma. Gostaria de agradecer a participação de todos. Um grande abraço, muita saúde para todos nós. Um beijo.